E se ele não estiver só comigo? E se tiver alguma pessoa do passado que ainda mexe com ele? E aquela mulher que trabalha com ele vive dizendo que é inteligente, que indicou aquele filme cult pra gente ver. E aí, você que só sugere aqueles pops, tá se sentindo basicona, nada alternativa. Será mesmo que essa mulher é sua amiga ou aí tem? Você já entrou nessas piras? Então bem-vinda e bem-vindo ao time. E se você disser que não, eu vou achar que você tá mentindo, hein? Se você já sentiu ciúme, acho que todo mundo já sentiu, esse vídeo é pra você. Aliás, aproveita, assina o canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu tô aqui pra gente falar das nossas relações amorosas e trazer um pouco de conhecimento, compartilhar as neuroses, para que a gente possa ter mais autonomia afetiva juntos. O papo de hoje é pra gente falar sobre como lidar com os ciúmes, principalmente nesse começo de relação, onde a gente não tem nada definido com a pessoa, e daí a gente não quer cobrar, não quer pesar, não sabe o que pode e o que não pode, entra na pira sozinho, implode ou explode a relação. E acho que além do ciúme, e talvez seja o grande gatilho do ciúme, o que eu quero discutir com vocês hoje é como é que a gente lida com o desejo e a atração do outro. E aí eu já começo o vídeo com uma provocação. O Christian Dunker, meu psicanalista do coração, fala que a abordagem mais interessante para a gente analisar o ciúme é pensar sobre o nosso desejo antes de pensar no desejo do outro. Ou seja, antes da gente criar 1 milhão de teorias, baseado nas conversas de WhatsApp que o cara ou a mulher tiveram com outras pessoas, no jeito que o seu crush cumprimenta as amigas, se é muito abraçativo, naquela ex que liga fim de semana, antes de trocar o desejo do outro, a gente tem que olhar para o nosso desejo. Será que o incômodo com a falta de foco do outro, que talvez nem seja real, não é na verdade um espelho do nosso próprio desejo múltiplo? Será que a tal colega de trabalho inteligente, hipster, descolada é mesmo objeto de desejo dele? Ou é uma mulher que você considera exatamente interessante e que tem as características que você não tem? Sabe aquele nosso combo de baixa autoestima, síndrome de impostora, sensação de não ser suficiente? Será que a gente não lê como ameaça mulheres que a gente considera ter como qualidades exatamente características que a gente gostaria de ter? E na verdade a gente tá jogando para baixo o nosso valor e subvalorizando as nossas características? Então, antes da gente sair chamando todo mundo de crush lixo, desfocado, galinha, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre controle, sobre essa dificuldade de lidar com o desejo múltiplo e sobre falta de autoconfiança. Eu recebi a Regina Navarro Lins aqui no canal, tem entrevista dela aqui, cliquem, e ela falou que um dos grandes efeitos colaterais do amor romântico que deixa a gente sempre desesperado é que ele fez a gente acreditar que se a gente ama, a gente vai amar só aquela pessoa. Ou seja, foco total, absoluto, foto de casal no perfil nas redes. Será mesmo? A gente condiciona o amor à exclusividade total, não só da ação, mas do desejo. E aí, como a gente já percebeu que muitas vezes a gente desfoca o nosso desejo, a gente começa a trocar o do outro, né? Me conta aqui, momento verdade. Se mesmo apaixonada, você já não cruzou com um ex-crush seu kryptonita e voltou pra casa revirada, ou achou aquele cara novo que tá trabalhando com você interessante. E o louco é que a gente pensa assim, não, mas eu consigo ter essas coisas, mas continuo focada no crush. Por que isso não vale pra ele também? Porque essa possibilidade de atração por outras pessoas já é um indício do fim, de que ele vai te passar pra trás ou de que a pessoa é menos comprometida. O que eu quero discutir hoje é por que o desejo invalida esse comprometimento com as histórias. Porque no fundo, quando a gente pensa, por exemplo, ah não, mas e todas as histórias mal resolvidas dessa pessoa? E se aquela pessoa que tá pendente cruzar o caminho dela? Talvez isso diga mais sobre o jeito como a gente lida com os nossos fantasmas emocionais do que o da pessoa. Outro dia eu fiz um SOS soltos no Instagram, se você não viu, corre lá pra ver, de uma mulher que saiu com um cara, super curtiu ele, tava toda apaixonadinha e depois de uma semana ele convidou ela para um segundo date. Nesse meio tempo, ela tinha ficado com outros 2 caras, mas ela tava apaixonada por ele. E antes de topar o convite, ela perguntou pra ele, mas escuta, nessa uma semana que a gente ficou sem se ver, você ficou com alguém? Ele falou, eu até saí com uma menina, mas eu tô super querendo te ver. E ela ficou mega ressentida, cancelou o date, me escreveu, é melhor eu nem entrar nessa história porque eu tô muito envolvida e o cara saiu com outra, vou me machucar. Quer dizer, ela pode ter beijado outros caras, mas tá apaixonada nele, por ele,
mas ele não? Então por que a gente pergunta, né? Não é um auto-boicote e também não é egoísmo a gente sustentar a nossa possibilidade de se atrair por outros, mas se envolver emocionalmente com um e não sustentar isso do outro? E acho que o que é difícil nesse começo de relação e que gera mais ciúme, mais insegurança e mais controle é que a gente quer ter certeza absoluta de que a pessoa tá com a gente, do tipo, não, parei de ficar com as pessoas, espero que ela pare também, porque não quero ser trouxa. E aí, se a gente não tem essa tal certeza e a gente não consegue lidar com a ideia de que o outro sempre vai sim se sentir atraído e desejante e desejando outras pessoas, a gente acaba pulando fora e coloca a culpa na pessoa. Eu cansei de ouvir história aqui de gente que conheceu alguém no aplicativo e fica ofendida porque vai dar uma olhadinha ali no aplicativo e a pessoa tá online. Mas peraí, se você encontrou, você também tava online, né? E assim, mesmo se não tivesse sido você, tivesse sido sua prima Cláudia, que viu o boy no app de paquera, não necessariamente isso significa que ele não quer alguma coisa com você. A gente tem que parar de ser simplista, né? A gente não fecha os apps e os olhos pro resto do mundo automaticamente, talvez nunca. E nem deveria. Cobrar isso do outro e querer oferecer isso é irreal e é sufocante. E aí, pra gente pensar nesse lugar do ciúme e do desejo, eu queria trazer um conceito que o Leandro dos Santos trouxe pra gente no vídeo sobre ciúme, também vale assistir, que Freud fala que a gente tem 3 tipos de ciúme. Vamos ver se vocês se identificam. A gente tem o ciúme neurótico, o ciúme projetivo e o ciúme delirante. E a notícia aqui é que a maioria de nós, pelo menos, tem bastante do tal do neurótico e do projetivo. O projetivo tem tudo a ver com isso que eu tô falando, da nossa dificuldade de lidar com o nosso desejo. A gente não assume o fato de que a gente deseja atrair ou a gente se sente atraído pelo Cláudio do RH e a gente projeta no crush. A gente não lida com a nossa própria falta de foco, nega ela em mim e projeta no outro. Quer dizer, maldito é a pessoa, né? É aquela coisa assim, talvez você que tá fantasiando com um monte de gente e você nega a sua fantasia e projeta no outro, porque afinal de contas, se isso tá rolando com você, deve estar acontecendo com ele também, mas ele não vai ter o mesmo autocontrole que você. Aí a gente faz o quê? Começa a querer achar padrão onde não tem, a stalkear, a buscar indícios de que ela tá te traindo, de que ela tá galinhando, de que ela tá desejando. E eu acho que um risco enorme é a gente usar relações anteriores pra avaliar a pessoa atual, do tipo, não, mas eu saí com um cara que realmente não saía comigo o fim de semana, tava com outra. Mas e esse? Te deu motivos reais? Ou você tá projetando suas vontades e histórias do passado? A verdade é que o Leandro diz que muitas vezes os mais ciumentos são os que mais fantasiam, ou que até os que mais realizam os desejos múltiplos. E quanto menos a gente se autoriza a fazer isso, mais a gente projeta no outro. E aí, continuando esse momento dedo na ferida, vem esse outro ciúme que é o basicão e que ferra a gente, que é o ciúme neurótico ou concorrencial, que tem tudo a ver com a sensação de baixa autoestima. Porque a lógica é assim, eu acho que eu tô perdendo pra uma terceira pessoa, alguém que era meu, porque essa terceira pessoa tem alguma coisa que eu não tenho. Sabe aquela famosa pergunta, o que ela tem que eu não tenho, o que ele tem que eu não tenho? A gente entra nessa pira e tem certeza que essa outra pessoa tem o que a gente não tem e por isso, mais cedo ou mais tarde, o crush vai largar a gente. Isso é o quê? Insegurança. A gente não se bancar. É a tal síndrome da impostora. E o Dunker coloca uma coisa muito interessante num vídeo dele sobre ciúme, que assim, a gente tem um conceito de amor, de que o amor quer sempre mais, né? O amor quer mais e é mais. Então é como se a hora que você ama, a pessoa te leva pra mais, te leva pra frente. Então é quase como se você não pudesse amar alguém que ama você por quem você é. Porque como você tá se achando meio pouca porcaria, porque a gente tem baixa autoestima, a gente quer alguém que ame o nosso potencial, a gente ainda não chegou lá, mas se a gente tá nesse lugar, a gente tem a pira de não dar tempo da gente chegar lá e essa pessoa se interessar por alguém que já tem essas características maravilhosonas que a gente não tem. Isso só vai reforçar a ideia de que somos um lixo, de que mais uma vez não vai rolar nada e que no fundo a culpa é meio nossa. Mas eu acho que antes também a gente assumisse total essa coisa do a culpa é meio nossa, porque acho que a gente, quando a gente tá nesse lugar do ciúme, do controle do desejo do outro, a gente vai achar que ele é um sacana, porque abandonou a gente, justo a gente que tava frágil, que achou que agora ia. E no fim, isso tem a ver com insegurança, com a gente não se sentir capaz de despertar e de manter
o desejo do outro. E eu acho que esse tipo de ciúme diz muito sobre a nossa falta de autoconfiança. A gente fala que não confia no outro e que o outro não é confiável, mas na verdade a gente está desconfiando da gente, né? E nessa lógica a gente começa a criar ou identificar esses adversários imaginários, potenciais, que são sempre pessoas melhores do que a gente, e já fica aquela coisa, não, se não ligou, não saiu esse fim de semana, certeza que saiu com outra para um programa mais legal. Certeza que vai sair com alguém que é mais inteligente, que foi menos carinhosa, que é menos carente. E aí a gente começa a se depreciar. E o Leandro aponta uma coisa que é exatamente o nosso nó dos soltos, que é assim, um dos problemas do ciúme é que quanto menos autorizado a sentir ciúme, mais a gente sente o ciúme, mais ele explode. Então, quanto mais a gente tenta conter, mais ele explode. E nesse começo de relação, como a gente não tem esse tal relacionamento real oficial, a gente não quer demonstrar os ciúmes, não quer cobrar e cai nessa pira do stalking para tentar identificar e mapear os tais concorrentes potenciais, a mentira da pessoa, aí pega o celular, aí vê quem curtiu, aí se a pessoa fala que não pode sair, você fica vendo no story se postou alguma coisa. A gente fica sempre alerta. E isso é um mega boicote. E aí o convite que eu quero fazer para vocês, e que eu faço para mim também, é parar de querer dar conta do desejo do outro por inteiro. A gente não vai ser o centro do mundo da pessoa, não precisa ser, e ela também não precisa ser o do nosso, e isso não significa que a gente está menos comprometido com ela. Eu acho que não só é uma ilusão, como é uma pressão a gente querer ser tudo da vida do outro, né? Porque isso gera um sarrafo gigante. Se eu preciso dar conta de todo o desejo da pessoa, então eu tenho que ser uma pessoa maravilhosona, uma pessoa inteligente, descolada, culta, mais leve, também sexy, que sabe falar de tênis, de compostagem, do Afeganistão, que sabe transar bem, que tá sempre de bom humor, que sempre topa ir no almoço da tia-avó. Porque imagina, se você não der conta de tudo, você não vai dar conta do desejo todo da pessoa, e aí você cria um parâmetro irreal, você tá sempre com medo de deixar de fazer alguma coisa e isso ser a justa causa pra pessoa olhar pro lado, e isso vai sufocando a relação. Todo mundo conhece algum casal que acaba virando um casal casulo, né, que sai do mundo pra não ter que lidar com o desejo do outro e com o próprio desejo, né? Sabe aquele casal que usa a desculpa do apaixonamento pra ficar trancado em casa, começa a não sair, só viaja eles dois juntos e a família. É claro que no começo é uma delícia você passar um fim de semana trancado em casa transando, mas a gente não precisa limitar o espaço pra não correr risco de viver o nosso desejo e o desejo alheio. A gente tem que entender que o desejo não é risco, como diz a Regina. Né? A gente tem que parar de se sentir ameaçado pelo desejo. E isso não tem nada a ver com abrir a relação. Você entender que a pessoa pode desejar e se atrair por outras e ainda assim escolher você, tem a ver com você confiar no vínculo, confiar em você, confiar na história, mais do que ficar criando todas essas teorias ou tentando dar conta de tudo, esperando que a pessoa dê conta de tudo na sua vida. E eu acho que outro nó que a gente se dá, esse lado que a gente tem que sair, é assim, não, mas quando essa relação virar real oficial, quando tal contrato vier, aí o desejo alheio vai se extinguir, aí eu vou poder autorizar o meu ciúme. Então, parece que as pessoas estão esperando o tal pedido de namoro, porque daí, a hora que pede, o desejo acabou. E, gente, não é verdade. Acho que, assim, tem um monte de casais que estão penando agora na pandemia, exatamente porque eles estão sem o contato com outras pessoas e começou a rolar essa demanda da pessoa que tá com você atender todos os seus desejos e necessidades, e não vai rolar. Isso não significa que ela é menos comprometida com você, ou que ela vai te trair, ou que você tem que stalkear o celular. Porque senão não resolve nada, né? Acho que a gente que tá solteiro fica nessa ilusão, não, mas quando eu namorar ou quando eu casar eu vou poder relaxar, porque a pessoa vai estar focada. E a verdade é que ela nunca vai estar. Ela pode nunca te trair, mas sempre desejar. Quando a gente entende essa lógica, a gente para de fazer perguntas cretinas e se colocar em situações que a gente não vai querer. Então, por exemplo, você já tem esse ciúme da mulher do trabalho, daí você vira pra pessoa e fala, mas fala sério, você não acha ela interessante, inteligente, bonita? Daí o cara fala, eu acho, pronto, era o que você precisava, agora você vai ter pesadelo com essa mulher todos os dias. Então assim, não pergunte
também o que você não quer saber. Ao invés de tentar mapear, fazer esse mapa mental e confirmar que a sua intuição tá certa e que realmente ele se interessa por aquela mulher, por que não gastar essa energia construindo uma relação boa, vocês dois? Porque aí mesmo tendo um monte de gente interessante, a escolha tá aqui. A pessoa tem que estar com a gente por opção e não porque o desejo foi castrado. E acho que um outro convite pra gente lidar com os ciúmes é, primeiro assim, entender que todo mundo tem, que é normal, assumir isso pra gente, mas o convite de hoje é, antes de atacar o outro, vamos perguntar, o que esse ciúme diz sobre o meu desejo? Será que eu tô criando esse padrão de exclusividade do desejo irreal? Será que eu não posso conviver com essa ideia de que o desejo vai existir, a atração vai existir e mesmo assim a escolha vai ser feita pelo foco? Será que se eu não tô me sentindo prestigiada na relação, a gente não tem que conversar sobre a relação e reconstruir a relação e confiar no outro e se colocar? Ao invés de ficar aqui, ó, só stalkeando, porque senão a gente fica querendo ter razão, querendo achar esses indícios do fim. Pra quê? Aliás, eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre stalking, depois me conta se vocês querem. E vamos ser menos ciumento nesse lugar dessa posse irreal, sabe? Acho que vamos ter uma vida mais de streaming e menos de download. Enquanto tiver bom, a gente fica ali com a pessoa e ela não precisa se fechar num casulo com a gente pra não cair em tentação. As tentações estão por aí, e é bom, e a gente se sente vivo. E se tá batendo a insegurança, vamos trabalhar. O que da nossa autoestima a gente pode trabalhar? Para além da pessoa, se a gente tá se achando tão desinteressante assim, o que eu posso fazer para tornar minha vida mais interessante? Para mim, e não para fisgar o outro. Vocês não acham? Espero ter ajudado a desintoxicar essa nossa relação com o ciúme, com o desejo, com a atração. Que a gente respeite a diferença, a privacidade também é um outro vídeo que eu quero fazer. Não queira que a pessoa divida tudo, todos os desejos, todas as atrações. Não queira a senha do celular. Vamos respeitar a liberdade, a privacidade do outro, o desejo do outro e cultivar os nossos vínculos.